Inclusive, de vez em quando eu sonho que estou conduzindo a locomotiva, que estou fazendo a viagem. Eu aposentei, deixei a ferrovia, mas eu tenho uma ferrovia no coração. Isso ficou gravado. O Terra de Minas continua contando a história desse grande amor dos mineiros, o trem. Vamos seguindo a antiga estrada de ferro oeste de Minas. Essa locomotiva que está aqui foi construída aqui nas oficinas de Divinópolis e me vem à mente quando eu voltava no trem noturno com essa Maria Fumaça. A cidade que mais cresceu a partir do oeste de Minas foi Divinópolis. Ela não existia quando a ferrovia chegou lá. Com o trem chegou um novo tempo. A ferrovia ela traz uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, né? Da Holanda para Minas Gerais, os franciscanos e seu santuário de Santo Antônio. Nas paredes, as pinturas de um mestre. A contribuição dos franciscanos vai muito além do que a gente pensa. Em Divinópolis, uma receita de medalhão de filé suíno com farofa de maracujá e quiabo grelhado. Em Minas Gerais, o trem de ferro tem fãs em todas as gerações. É um caso de amor. E não vivo sem o trem, né? É hora de viajar por Minas Gerais. Eu brinco que eu nasci tarde, né? Eu perdi muito disso, né? Eu nasci já nos anos 80, né? Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância é do trem. E eu ficava ali a tarde inteira no final de semana para ver trem chegar, ver trem sair, e aquilo me fascinava, me encantava de uma forma. Depois, já um pouco maior, comecei com literatura mesmo, especializada na área, né? E nisso, minha paixão só crescia, né? Meu interesse pela ferrovia só aumentava. E nisso eu comecei a treinar para maquinista, até o ponto que hoje eu conduzo trens, né? Faço manutenção. Essa é a cabine de uma locomotiva a vapor, né? A popularmente conhecida Maria Fumaça, né? Costuma chegar aí, na época de verão, dia que está bastante calor, dentro da cabine de uma locomotiva dessa chega a 50, 60 graus, tranquilamente. E aqui é a parte onde o maquinista e o foguista, né? São duas pessoas, para poder fazer a operação de uma locomotiva como essa, trabalham, né? O maquinista do lado direito, o foguista do lado esquerdo, correto? Aqui nós temos a porta da fornalha, é onde é feito o fogo, né? Quando a locomotiva é a lenha, o foguista precisa alimentar esse fogo constantemente com a lenha. Ele pega a lenha no tender e joga na fornalha. E você tem que cuidar do nível de água dentro dessa caldeira. Se acabar a água, a caloria dentro da fornalha é tão grande que a caldeira começa a se desmanchar, ela começa a se comprometer. E com a pressão, ela pode vir a explodir. O injetor nada mais é do que uma bomba d'água movida a vapor. Ele vai puxar a água do tender, do tanque aqui atrás, e vai jogar na caldeira da locomotiva. Você tem aqui a marcha da locomotiva, né? A reversora, né, que a gente chama. Para frente, a máquina vai para frente, para trás, ela vem para trás. Você tem aqui o regulador de vapor, que seria o acelerador da locomotiva. É nele que a gente abre o vapor para ir alimentar os cilindros da locomotiva e pôr a locomotiva em movimento, né? Abrir mais vapor, mais velocidade. Diminuir, menos vapor, menos velocidade. Em 30 de abril de 1890, com a presença do governador João Pinheiro, foi inaugurada a estação de Henrique Galvão, no antigo Arraial do Espírito Santo. A estrada de ferro oeste de Minas ela chega em Divinópolis quando a cidade era um pequeno arraial. Havia apenas algumas casas ao redor da igreja da Matriz e algumas casas em algumas ruetas que havia ali nas imediações. O grosso da população vivia
nas áreas rurais. A ferrovia, ela chega a Divinópolis, né, dentro dessa ideologia de trazer o progresso, de trazer o desenvolvimento, e ela vai ter um papel muito importante para aquecer o agronegócio aqui do Arraial, né? Foi justamente do campo, das áreas rurais, que vieram todas as riquezas que financiaram o desenvolvimento e o progresso aqui da nossa cidade. A gente está falando de toneladas de produtos, de arroz, feijão, milho, farinha de mandioca, entre outras coisas, algodão, por exemplo, que eram exportados não apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também para países da Europa. Isso vai gerar um crescimento populacional muito grande aqui para o Arraial, e um crescimento também da mão de obra assalariada. Ela transformou totalmente a sociedade nascente, né? Consta dos relatos históricos que Divinópolis, do século XVIII, era o mesmo do século XIX e era o mesmo até o final do século XIX. Ela não trazia só cargas ou passageiros, né? Ela trazia também muitas ideias e uma qualificação técnica, operacional, quase que influente em todos os ramos daqui. No início do século XX, 2 décadas depois da chegada da Oeste de Minas, um outro fato iria revolucionar a vida da cidade. Dali sairia a ligação ferroviária para Belo Horizonte. Com isso, todas as cidades ao longo da Estrada de Ferro Oeste de Minas passariam a estar ligadas à nova capital. E Divinópolis era passagem obrigatória. Pedro X. Gontijo estava acabando de se formar em farmácia e estava fazendo um trabalho prático para a conclusão do curso de graduação em Ouro Preto. E tinha aqui na região uma pessoa chamada José Clementino, que conhecia bastante de ervas, ele era tipo um curandeiro, e eles estavam caçando ervas para a produção de algum elixir e deram com o acampamento muito grande de trabalhadores, abrindo um corte na Serra das Perobas para poder passar os trilhos por ali. E eles vieram com aquilo na cabeça e vieram direto para o Arraial conversar com o padre que havia na época aqui. É justamente a ideia desse padre dizendo o seguinte: vocês são amigos do Afonso Pena, frequenta regularmente o Arraial durante as festas, traz os filhos, etc. e tal. Para que o presidente Afonso Pena resolvesse mudar o traçado da estrada, era preciso que os políticos do Arraial mostrassem união. O que parecia impossível aconteceu. Essa reunião foi realizada com muita dificuldade na varanda da casa ou na sala de espera do Francisco Machado. E ali, 12 pessoas assinaram um documento e essa correspondência foi ao Rio de Janeiro, na mesa do presidente Afonso Pena. Em 20 dias, foi e voltou. Divinópolis passou a ser escolhido como ponto zero da ferrovia. Aqui virou o centro do sistema ferroviário, encontrando o chamado Trem do Sertão, né, começava aqui, né, o hoje corredor Centro-Leste. Aí sim, Divinópolis realmente virou o centro, e é interessante que era a menor e a mais rural das cidades. Tapicerica, Pitangui, todas eram mais importantes. Em 1916, foram inauguradas as oficinas da Estrada de Ferro. Até hoje, este é o maior centro de manutenção de trens da América Latina. O trem traz a noção de tempo, né? A questão de horário, de observar relógio. A própria ferrovia, onde ela tinha as oficinas, né? Que a sirene da oficina, que marcava a entrada e saída de turno, horário de almoço, regia a cidade inteira. Nossa, fiquei até emocionado. Porque eu morava em Nova Serrana, sou de Nova Serrana, e vim para aqui com 8, 9 anos de idade. E viemos à noite, a mudança veio à noite. E às 6h30 da manhã eu escutei uma música. Era a sirene da rede, que era a 200 metros da minha casa. Eu achei aquilo maravilhoso. Inesquecível.
transformação na sociedade passou a ser cada vez mais visível. Então nós vamos ter aqui uma oficina da Estrada de Ferro Oeste de Minas. E não apenas a oficina, mas uma vila operária foi construída para abrigar os trabalhadores e os familiares desses trabalhadores. Então, a ferrovia em si, ela já traz esse aspecto industrial para a cidade, não apenas na construção da linha e construção da estrutura, mas também na própria oficina que chega aqui na nossa cidade. Eu considero que o momento histórico de Divinópolis, do ponto de vista econômico, é 1916. 1916 é que se consolidou tudo isso que a gente está vendo aqui. As oficinas, que são centros de referência, até hoje, né, do ponto de vista de tecnologia, e principalmente de profissionalização, porque veio para cá um tipo de trabalhador que já tinha o hábito de trabalhar em sistemas produtivos. Era o pessoal que veio de São Paulo, o pessoal que veio de outros países, que tinha uma visão muito além da visão econômica de Minas Gerais em geral. Vários desses rapazes da época, né, além de exercer esse papel na ferrovia, passaram a trabalhar na nossa indústria siderúrgica e alguns deles se tornaram grandes empresários. Você vê que além da contribuição tecnológica, além de tudo que eles fizeram, eles tiveram a preocupação, eles já atingiram uma certa idade, de formar outra geração. Essa preocupação com a educação tecnológica é, para mim, um dos principais fatores de desenvolvimento de Divinópolis. Criaram a primeira escola profissional ferroviária do Brasil, dentro das oficinas de Divinópolis. Formava ajustadores mecânicos, torneiros mecânicos, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, caldeireiros e eletricistas. Os jovens que se formavam na escola profissional eram todos contratados pela própria ferrovia. Quando você tirava o diploma, formado na escola profissional, daí 2, 3 meses vinha já a ordem de admissão para começar. Eu, por exemplo, comecei em 52, já como empregado da ferrovia. Tinha 4 ou 5 ofícios. Mas meu pai me orientou para me pegar ofício de mecânico. Então formei como mecânico. Sou filho de ferroviário e ferroviário também. Amor e dedicação. Dessa combinação nasceu essa miniatura perfeita. Essa aqui foi eu. A Rede Mineira de Aviação adquiriu 12 locomotivas dessas. Era locomotiva de elite, elas faziam os trens de passageiro, muito eficiente, veloz. Eu sou filho de ferroviário, neto de ferroviário e sobrinho de ferroviário. Minha família toda, meu avô morou nessa casa aqui e meus pais e eu moramos na outra casa, lá na outra esquina. Na Folha Larga, chegando entre Carmo da Mata e Oliveira, tinha a Folha Larga, era muita subida, muita descida, subida, era muito amorrado. E a locomotiva andava muito devagar. Então meu pai descia do trem e ficava andando, andava mais rápido que o trem, e eu com meus irmãos ficava, e a mãe, na janela gritando, pai, sobe, senão você fica aí. São lembranças de infância, de juventude, que eu não esqueço jamais. A ferrovia também permitiu o acesso de várias comunidades a apresentações culturais. Com o trem, o que era longe ficou perto. Muitas companhias, circos, só chegaram aqui na nossa região e só trouxeram o hall amplo de espetáculos, até mesmo a própria estrutura de montagem, graças à ferrovia. Sem a ferrovia era praticamente impossível. Por exemplo, uma companhia de circo que
visitou aqui a nossa região, né, trazendo, por exemplo, um elefante indiano, como a gente tem um registro de uma companhia que visitou a cidade de Oliveira e apresentou, inclusive, no palco do cinema de Oliveira, um elefante indiano. Essas localidades aqui do Oeste, elas tiveram um primeiro contato com o cinema graças a esses artistas ambulantes que, facilitados pela ferrovia, traziam seus cinematógrafos aqui e exibiam para essas populações. Tem um caso muito interessante de uma companhia de historiadores espanhóis que chega até Itapecerica, eles constroem um grande rondel e no espetáculo de estreia eles vendem todos os ingressos. E momentos antes da apresentação desses historiadores, os touros fogem para o centro da cidade e eles não conseguem recuperar os touros e a população que pagou o ingresso não assiste o espetáculo de touradas, né? Vai ter uma grande revolta, quase que uma rebelião ali dentro desse estádio, né? Vai ter briga, né? Esses historiadores, eles acabam sendo meio que fugidos de Itapecerica por causa disso. Essas companhias poderiam vir para a nossa região e ter um circuito de comércio mais robusto, ou seja, elas poderiam ir passando nas estações de cada uma dessas cidades e oferecendo seus espetáculos. A facilidade de transporte proporcionada pelo trem atraiu também gente preocupada com o desenvolvimento do espírito. Os frades franciscanos chegaram na década de 1920. Os franciscanos também não haveriam decidido vir para cá se não houvesse um núcleo já também com perspectivas melhores. E tanto assim que eles saíram do São João e vieram para esta área aqui do Oeste Mineiro. O antigo comissariado dos frades holandeses era São João del Rei. E também logo depois trouxeram a sede do comissariado para Divinópolis, que depois se tornou a província de Santa Cruz dos franciscanos. A contribuição dos frades franciscanos para a cidade foi imensa. Foi determinante também para um avanço da economia em certo período da história de Divinópolis. Porque, veja bem, mais ou menos em 1930, já inauguraram uma primeira faculdade no interior de Minas, que foi a Faculdade Teológica aqui. Havia muitos frades holandeses que eram professores e estudantes na cidade. Até hoje, um dos grandes tesouros artísticos em Divinópolis está no Santuário de Santo Antônio. As pinturas do frei Humberto Randag. O pároco daqui que estava em férias na Holanda convidou esse frei Humberto Randag para vir a Divinópolis pintar esse santuário que estava prestes a ser inaugurado. O frei Randag então recebeu as plantas e a partir daquilo ali ele fez o projeto, já veio com o projeto pronto. Em apenas 4 meses ele veio e pintou toda aquela beleza ali, pintou aquele parede do altar-mor, a via sacra e 2 painéis sobre a vida de Santo Antônio. A técnica é têmpera a caseína. Logo depois do intervalo, carne de porco, farofa e quiabo. Dá para pensar numa receita mais mineira? O Terra de Minas volta já. Olá, eu sou o Rogério Duarte, sou chefe de cozinha e psicólogo e hoje eu vou te ensinar uma receita super especial, uma carne muito apreciada aqui em Divinópolis. Nós vamos preparar um medalhão de filé suíno ao molho agridoce com uma farofa especial de maracujá e quiabos grelhados. Vamos lá? Então a primeira dica nós vamos limpar o filé suíno e vamos enrolar num plástico filme, isso para a gente ter essa forma de medalhão. Levamos ao congelador por aproximadamente 20 minutos, né, para ele ficar firme, e aí nós vamos cortar os medalhões. Nós vamos temperar com sal e pimenta do reino. Espalhamos aqui um pouco. Então agora nós vamos preparar a farofa de maracujá. Nós vamos adicionar a manteiga. Aqui eu tenho aproximadamente 60 gramas de manteiga, tá? Vamos esperar ela derreter aqui um pouco. Eu já vou adicionar aqui o maracujá para ele já ir cozinhando. E eu quero que a semente solte aqui da polpa
e que ela fique torradinha. Isso traz um sabor muito especial para a nossa farofa e aquele toque cítrico que vai fazer toda a diferença com a carne de porco. Então aqui a nossa manteiga já derreteu, a gente começa aqui a cozinhar, né, a polpa do maracujá. Nesse momento eu vou adicionar a cebola, né? Aqui eu tenho uma cebola picadinha em cubos, né? Uma cebola julienne. Então aqui a minha cebola já suou, né? Percebam que ela começa a ficar meio transparente. A semente do maracujá já soltou da polpa. Nesse momento nós vamos entrar com o bacon, né? Que já está frito. Aqui eu tenho meia xícara de bacon. Bonita a cor, né? E agora a gente vai entrar com a nossa farinha de milho. Você pode usar farinha de mandioca também. Eu optei pela farinha de milho por causa da cor, né? Eu quero uma farofa bem amarelinha e para ela realçar no nosso prato. Então aqui nós vamos adicionando a farinha de milho biju. Para acompanhar o nosso prato, né, nós vamos fazer um quiabo grelhado. Aqui nós já temos o quiabo já lavado e seco, né? Ele higienizado, é importante que ele esteja bem seco. Nós vamos pegar o quiabo, tá? Ele inteiro mesmo, dessa forma, eu não vou descartar essa parte aqui, como todo mundo tem costume de fazer. Nós vamos partir ele aqui ao meio. Então aqui nós já temos os nossos quiabos partidos ao meio. Nós vamos temperar com sal, páprica, aqui é a páprica defumada. Se vocês gostarem da páprica picante, né, ou a doce, fica a critério de vocês. E pimenta do reino. Vamos temperar o nosso quiabo somente com esses 3 ingredientes. Então aqui nós temos uma frigideira aquecida. Nós vamos colocar um fio de azeite. E nós vamos grelhar o nosso quiabo. Então aqui nós vamos deixar ele dourar de um lado, depois nós vamos virar, grelhar do outro. Aqui o nosso quiabo. Percebam que ele começa a grelhar. E vamos ao preparo agora do nosso medalhão de filé suíno com um molho delicioso agridoce. Panela aquecida, nós vamos colocar aqui um fio de azeite. Então a gente vai colocar os medalhões aqui na frigideira e não vamos mexer, tá? Então a gente vai selar essa carne e é importante a gente não mexer porque ela vai soltar sozinha da panela. Vamos deixar essa carne selar. Daqui a pouco a gente vira. A carne já começa a soltar sozinha da panela, né? Aqui levou aproximadamente uns 4 minutos. E agora nós vamos virar. E aí nós vamos agora selar do outro lado. Olha como que ela solta sozinha. Então aqui vai mais ou menos mais uns 4 minutos. Agora nós vamos aproveitar esse fundo da panela que está cheio de sabor. E nós vamos deglaçar aqui. O que é deglaçar? Nós vamos jogar um alcoólico aqui, pode ser vinho branco, seco, pode ser cachaça, pode ser uísque. Nós vamos fazer isso para a gente ter aqui todos esses sabores que estão aqui no fundo da panela. Então a gente coloca aqui um alcoólico. Vamos entrar com ramo de alecrim para dar um aroma e manteiga. E nós vamos adicionar também uma colher de sopa de mel para a gente trazer aqui um toque agridoce para a nossa receita. Então aqui nós já apuramos o sabor, né? Nós deglaçamos aqui. Então aqui o álcool já evaporou e aí nós vamos retornar com os nossos medalhões.
É importante também a gente perceber que o mel vai ajudar a dar mais cor aqui para o nosso medalhão, porque ele vai dar uma caramelizada e aí ele traz assim essa cor dourada, bonita, e o sabor é delicioso. Então aqui nós já finalizamos o nosso medalhão de filé suíno e agora nós vamos empratar com a nossa farofa de maracujá e o quiabo grelhado. Então essa foi a minha sugestão, né? Um prato colorido, saboroso, extremamente mineiro. Espero que vocês tenham gostado.